Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a próxima palestra do dia. É um assunto extremamente importante. Depois que a gente começou a falar BLW, depois do último CONALC também, muitas pessoas começaram a me procurar, perguntando se eu tinha experiência com BLW em crianças com atraso de desenvolvimento global. Não existem pesquisas ainda, né, sobre isso, mas muito já começou a ser discutido. E a fonoaudióloga Adriana Bueno, que trabalha no SARA, e tem uma experiência vasta no assunto, veio aqui para contar para a gente como que está acontecendo a introdução alimentar nessas crianças, né? Então, a Adriana, ela é fonoaudióloga da Rede SARA de Hospitais de Reabilitação. Ela é graduada em fonoaudiologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e ela tem aprimoramento profissional em fonoaudiologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da USP. Ela é especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e hoje ela vai falar para vocês sobre introdução alimentar em crianças com atraso no desenvolvimento global. Eu espero que vocês gostem da aula, um assunto muito interessante, e a Adriana vai estar em breve no grupo para a gente tirar dúvidas com ela, tá bom? Até mais! Olá, eu sou a Adriana, sou fonoaudióloga, e no canal de hoje eu vou apresentar para vocês a introdução alimentar em crianças com atraso no desenvolvimento global. No canal anterior, eu trouxe uma apresentação sobre o desenvolvimento sensório-motor oral das crianças no primeiro ano de vida com desenvolvimento normal, com desenvolvimento ativo, né? Alguns temas, de alguns marcos do desenvolvimento que eu apresentei anteriormente, eu vou mostrar nessa apresentação, mas os objetivos principais vão ser quais são as principais etiologias, as principais causas dos distúrbios do desenvolvimento, quais as alterações mais comuns e como realizar a introdução alimentar em bebês com atraso no desenvolvimento. A gente sabe que o sistema sensório-motor oral é responsável pela função alimentar, e que esse é controlado pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele age como um gerenciador, porque ele não depende só das funções orgânicas, ele se desenvolve também dependendo muito das experiências, das oportunidades das quais as crianças têm contato ao longo do desenvolvimento. Dessa forma, é muito importante a gente correlacionar o padrão de alimentação com o desenvolvimento motor global, que também depende desse sistema nervoso central. A inter-relação entre eles faz com que, às vezes, algum atraso no desenvolvimento global, no desenvolvimento motor global, também repercuta na função alimentar, porque pode ter atrasos na função motor oral. Por exemplo, ali, com 6 meses, quando é preconizado realizar a introdução alimentar, o bebê nessa fase, ele já consegue manipular um objeto, transferir de uma mão para outra, ele já tem controle cervical total, completo, e controle de tronco também, Então, nessa fase, ele já consegue ficar sentadinho e captar os objetos no sistema motor. Em relação ao sistema motor oral, o bebê está na fase que a gente chama de amassamento, Ele faz o mutting, que é aquela mastigação ainda não dissociada, só de movimento de língua, de mandíbula, ainda de forma não muito especializada. Com 1 ano, o bebê do sistema motor global, ele já consegue ter mais independência, ele já consegue se locomover sozinho, que é quando aparece o andar. E em relação ao sistema motor oral, o bebê desenvolve melhor a sua mastigação. Ele já consegue dissociar os movimentos de língua e de mandíbula, já consegue ter uma mastigação mais efetiva. E, lembrando, na presença de alterações do desenvolvimento global, que pode trazer alterações do sistema motor, pode trazer alterações do sistema motor oral, que pode trazer alterações na função alimentar. E quais são, então, os principais fatores de risco para essas alterações? Os fatores de risco podem se dividir em pré-natais, perinatais ou pós-natais. Como pré-natais, são aqueles que acontecem antes do nascimento da criança,
né? E são fatores que podem trazer complicações para o desenvolvimento tanto motor, quanto cognitivo, sensorial, de linguagem, né? Ao longo com características assim permanentes, né? Então, na presença de fator de risco, a criança tem uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de alterações. E como fatores pré-natais, né? A alteração genética é uma delas, as crianças que nascem, por exemplo, com síndrome de Down, né? Erros inatos do metabolismo, como a fenilcetonúria, que é indicada, que é investigada no teste do pezinho. Malformações, principalmente cerebrais, como a hidrocefalia, a microcefalia, mas também malformações como a fenda palatina, né, que pode interferir no desenvolvimento da função alimentar. Infecções durante a gravidez, que a mãe pode contrair, isso altera a formação do feto, como a rubéola, a toxoplasmose, a sífilis, AIDS, enfim. E fatores ambientais da mãe. Se essa mãe é exposta à radiação, ao alcoolismo, tabagismo, uso de medicações, né, desnutrição, isso pode interferir na formação do feto, que pode nascer e demonstrar atraso do desenvolvimento global. Como fatores perinatais, né, que são aqueles que acontecem durante o nascimento do bebê. A prematuridade, que é o bebê nascer antes do tempo, antes dos 9 meses, né, antes das 37 semanas. Nascer pequeno, né, para a idade gestacional, ele ter menos de 1,5 kg. A mãe pode ter problemas no parto, como ter um parto demorado, ou por circular de cordão, ou por parto pélvico. Isso pode trazer uma anóxia, uma hipóxia, uma falta de oxigenação no cérebro, que pode lesionar áreas cerebrais importantes. E a principal consequência é a encefalopatia crônica não progressiva, né, que é o diagnóstico da paralisia cerebral. E icterícias graves, que é o aumento da hiperbilirrubina, que causa, né, a hiperbilirrubinemia, ela é tóxica para o sistema nervoso central, assim como também para o sistema auditivo, e pode trazer consequências ao longo do desenvolvimento da criança. Como fatores pós-natais, ou seja, depois do nascimento, geralmente a literatura considera até por volta dos 2 anos, algumas com alterações que podem aparecer até os 4 anos. Quais são essas principais? As infecções agudas, como por exemplo a meningite, uma deficiência alimentar, como uma desnutrição, né, que vai ser tão discutida aqui no Congresso, a importância da nutrição infantil. Traumatismos, que podem ser consequência de acidentes ou de violência. E os problemas emocionais, que também afetam o desenvolvimento por uma falta, né, uma privação de afeto ou uma privação de estímulo. E a gente hoje também já é considerado, né, um risco, um fator de risco para o desenvolvimento normal da criança. E lembrando que assim, a prevalência, né, a presença de um fator de risco, ela não é condenante. Não é porque o bebê nasceu prematuro ou teve um baixo peso, que ele vai ter alteração do desenvolvimento grave, permanente, né? É importante que se a criança tiver fatores de risco, ela deve ser assistida e acompanhada pelo menos até a idade escolar, né? Porque algumas alterações não aparecem ali já pequenininhos, podem aparecer mais tardiamente. Outro assunto que é muito discutido, né? O atraso do desenvolvimento, o distúrbio do desenvolvimento, enfim, essas alterações do desenvolvimento, esses termos, né, eles são conceitualmente muito discutidos. Há uma falta de padronização desse conceito, gerando assim, muita discordância entre os profissionais e leva a situações muito variadas, principalmente para os pais, né, que são quem recebe as informações, quem recebe esse diagnóstico. Como conceito de atraso, a gente tem que é uma condição em que a criança não está se desenvolvendo dentro do esperado, né, de acordo com a sequência de estágios pré-determinados para aquele desenvolvimento.
E na realidade ela também é confundida, né? Porque o termo atraso, ele dá uma sensação de demora, de temporário, né? Que vai chegar algo e que a criança vai alcançar ali o desenvolvimento normal. Então o prognóstico é sempre mais favorável. Só que isso nem sempre acontece, né? Então o termo distúrbio às vezes é mais apropriado, porque ele já é uma definição de uma alteração ali violenta na ordem natural do desenvolvimento e tem um caráter permanente. E como alterações do desenvolvimento, o que a gente pode ver, né? Tanto na área motora, sensorial ou cognitiva de linguagem. Como principais alterações do desenvolvimento na área motora, a gente observa uma ausência ou permanência de alguns reflexos que são primitivos. O que é isso? Quando o bebê nasce, né, como a gente viu no outro conalco, ele está cheio de reflexos para proteção, para a sobrevida dele. Com o desenvolvimento, muitos desses reflexos eles são suprimidos e são substituídos por ações voluntárias, né? Por exemplo, a sucção, né, que a gente discutiu, ela é um reflexo para garantir que o bebê seja alimentado ali nas primeiras horas e meses de vida. Depois ela é substituída por um processo aprendido, que é a mastigação. A mordida tônico-clônica, que é um reflexo de proteção da criança morder tudo que tenta entrar na boca dela, né? Com o tempo, ela é extinta, né? Algumas crianças com alterações neurológicas, esse reflexo é mantido. Então, a criança vai ser alimentada, ela trava a boca, porque mantém esse reflexo de mordida tônico-clônica ainda, né? E isso interfere na função alimentar. Alteração do tônus muscular, então essa criança tem movimentação involuntária, principalmente de região cervical, ou uma hipotonia importante, né? Isso faz com que a criança, no momento de alimentação, possa ter dificuldades. As posturas anormais, né? E as paralisias também, né? Que é a perda do movimento. Na área sensorial, a criança pode ter uma alteração ali estrutural, né? Ou funcional, então ela não consegue responder aos estímulos, sejam eles auditivos, visuais, e isso a gente vai ver também que pode interferir na função alimentar. E na área do desenvolvimento cognitivo e de linguagem, a criança não responde, né, de forma adequada aos estímulos. Ela pode ter também, inclusive, alteração do comportamento e dificuldades de memória, atenção, compreensão, dificuldade na comunicação, que a gente também vai ver que pode trazer consequências para o desenvolvimento da função alimentar. Então, a função alimentar, né, ela é muito complexa, ela envolve vários sistemas. Lembrando que esses sistemas, eles são integrados, né, e qualquer alteração dessa função alimentar, a gente pode dar um nome de disfagia, né? O que é a disfagia? É um distúrbio da deglutição, uma dificuldade no transporte do bolo desde a boca até a chegada no estômago, em qualquer parte desse trato digestivo. Pode ser uma disfagia alta, né, uma orofaringe, uma disfagia baixa, uma disfagia esofágica, e ela pode ser decorrente tanto de uma alteração neurológica, né, ou de uma alteração mecânica, mais estrutural. E ela vai interferir, essas alterações vão interferir na dinâmica da deglutição. E isso pode trazer como consequência prejuízo nutricional, intercorrências pulmonares, né? Porque como vimos no último canal, a via respiratória e a via digestiva são muito próximas. Precisa proteger a via respiratória durante a deglutição, senão há aspiração pulmonar que pode trazer consequências, né, pulmonares. Prejuízo na hidratação, no prazer alimentar, né, no contato social, no caso das crianças, na qualidade, interfere inclusive na qualidade de vida dos pais, do cuidador, né, porque a gente sabe do peso social que tem a alimentação. E a disfagia, né, como eu falei, ela pode dividir ali de uma forma mais didática, né, essas fases e alguns aspectos. Então, numa alteração motora global, como que a gente discutiu ali, uma alteração do controle cervical e de tronco vai interferir na função alimentar, porque a criança não consegue ficar bem posicionada tanto para desenvolver a mastigação,
quanto para a segurança da deglutição dessa criança. Ela pode ter uma alteração na preensão e retenção do alimento, tanto manualmente como oralmente, se ela tiver uma alteração motora global, né? Na fase oral, quais são os sintomas, né, os sinais mais comuns de alteração ali da função alimentar? Se na fase oral, durante a mastigação, a criança apresenta muito escape extraoral, um tempo ali de trânsito oral até a ejeção desse bolo muito aumentada, a saída de resíduos, né, pelo nariz, a perda de alimento pelo nariz, que é a regurgitação nasal, a presença de estase, de resíduo dentro da boca depois da deglutição, sinal que a criança não consegue, né, fazer os movimentos para conseguir deglutir todo esse bolo. Na fase faríngea, o que a gente pode observar? A odinofagia, que é uma dor durante a deglutição, alteração na elevação e anteriorização da laringe, que a gente viu que é fundamental para a deglutição segura, a presença de deglutições múltiplas seguidas, né? A presença de voz molhada, então é uma alteração ali já na qualidade vocal, porque há algo sobre as pregas vocais, né, que não eram para estar ali, porque a deglutição é para passar pelo esôfago, não é para chegar a nível de prega vocal e interferir na qualidade vocal, né, que acaba trazendo uma qualidade vocal molhada, como se tivesse resíduos sobre as pregas. A presença de tosse, né, que é sinal de penetração ali na via aérea, e a gente também já discutiu, e outras aulas também a Lívia sempre pontuou muito bem, a diferença de tosse, de engasgo, né, a presença de pigarro. E como aspectos clínicos, uma alteração ali da função alimentar pode trazer uma alteração na ausculta cervical, que é uma estratégia, né, fonoaudiológica para a investigação da deglutição, a gente coloca o esteto, né, em região cervical para escutar a deglutição. Queda na saturação do oxigênio, alterações de sinais vitais como frequência cardíaca, frequência respiratória, presença de cianose, que é o escurecimento, né, das extremidades por falta de oxigênio. Dependendo do comprometimento dessa função alimentar, pode ser necessário uma via alternativa de alimentação. A pessoa pode não conseguir garantir ingerir a quantidade de alimentos que ela precisa de uma forma segura pela via oral, né? Então, como vias de alimentação, a gente tem a via oral, que é receber os alimentos pela boca, e as vias alternativas de alimentação. Gastrostomia, sonda, via parenteral, né? E essa via alternativa ela pode ser exclusiva, então a pessoa recebe todos os alimentos através dessa via alternativa, ou ela pode ser complementar. Então ela recebe um pouco de alimento pela boca, dependendo da consistência que ela consegue e tal, e um pouco de alimento pela via alternativa. Então essa via alternativa a gente chama de via complementar. E aí vem de novo a discussão conceitual, né? Às vezes a gente fala que o bebê lá na fase saindo do aleitamento e entrando para comer as comidinhas, a gente chama de alimentação complementar, né? E outro termo que também se confunde é a transição alimentar, que também às vezes a gente fala que o bebê está saindo do aleitamento materno e começando uma transição alimentar para outros tipos de alimento, né? E transição alimentar também pode ser a pessoa usa uma via alternativa de alimentação e está em fase de transição alimentar para retornar à via oral de alimentação. Então, vai depender muito do contexto que a gente está falando e de atuação, né? Porque se eu trabalho num ambiente hospitalar, lido com alterações no desenvolvimento, a alimentação complementar, a transição alimentar, já tem mais tendência a vir para essa área de via alternativa de alimentação. Se eu trabalho com desenvolvimento, se eu trabalho, tenho um bebê em casa, com desenvolvimento normal e uso esses termos, já está mais relacionada à introdução alimentar. Por que eu trouxe o termo introdução alimentar aqui nessa minha aula? Exatamente para discutir um pouquinho essa semântica e esses termos que podem se confundir. Então já vimos até agora quais são as principais causas, né, do alteração do desenvolvimento, quais são as alterações mais comuns, vimos os tipos de alterações que podem existir ali da função alimentar
E, enfim, como vamos realizar então a introdução alimentar em bebês que têm alteração no desenvolvimento? Na chegada de um bebê com alteração do desenvolvimento, acaba ocorrendo um estrago no imaginário familiar, né? A família tem toda uma expectativa e com o nascimento de uma criança com alteração do desenvolvimento, a família acaba passando por um período de luto, né? Da perda dessa criança imaginária. Então, alguns sentimentos como culpa, indignação, são processos que a família enfrenta durante esse período e que nós, como profissionais que vamos intervir na reabilitação dessa criança, a gente deve entender esse processo da família, né, compreender ela, porque vai estar intimamente ligada no processo de reabilitação. Vou discutir algumas teorias um pouco mais adiante, vou detalhar um pouquinho mais a questão dessa estruturação familiar, né? Então, porque no caso, a reabilitação para criança com alteração do desenvolvimento, ela deve ser estruturada principalmente na orientação familiar, né? E na adaptação dessa criança para que ela possa atingir o melhor desenvolvimento possível, né? É preciso dar oportunidade para essa criança, né, para que ela possa se autossignificar e se constituir como um sujeito. A criança com deficiência, né, ela também precisa experimentar, ela precisa movimentar, sentir, perceber, né, significar os sentidos como qualquer outra criança. Né? Antes de ser uma criança com síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral, ela é uma criança. Né? A gente tem que tratar a criança e não a deficiência. Então, mesmo essas crianças com alterações mais graves do desenvolvimento, elas devem ser mais participativas em todas as áreas do seu desenvolvimento, inclusive na função alimentar. E a introdução alimentar, né, também deve ser um processo que a família permita que a criança participe de uma forma mais ativa também nesse processo. Então, a introdução alimentar, ela é caracterizada essencialmente pela apresentação de alimentos, né, de consistências diferentes das quais o bebê estava acostumado a receber no período de aleitamento, seja esse materno ou artificial nos seus primeiros 6 meses de vida. Né? A gente já discutiu muito a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento da função orofacial, o amadurecimento de algumas funções, né, como a mastigação, a fala, e a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento. Independente do método que for utilizado para a apresentação dos alimentos na introdução alimentar, é necessário garantir segurança na alimentação dessas crianças, principalmente as que têm alteração do desenvolvimento, porque mesmo em crianças com desenvolvimento típico, a introdução alimentar já é um processo difícil para algumas famílias, né? E para as crianças com alteração do desenvolvimento não é diferente. Pode ser tão difícil quanto. A introdução alimentar é um momento de grande novidade, né, aí na vida das famílias, é um momento de aprendizado e, como toda grande novidade, também é um momento de crise. Né? A amamentação, ela consegue aliar a alimentação e o afeto. Então, a introdução alimentar também, a gente pode aliar o afeto a esse momento, para torná-lo mais agradável e sem crises. Né? É estimado nos estudos que 25 a 35% das crianças apresentam algum tipo de desordem alimentar nessa fase, né, da introdução alimentar, podendo levar aí a um déficit nutricional. Essa fase ela é considerada um período de grande vulnerabilidade, né, para toda criança, principalmente porque é um momento que vão ser ofertados novos alimentos, vai ser modificado também o meio em que é oferecido esse alimento, e um momento que a mãe também coincide, para as mamães, né, que são funcionárias, o retorno ao trabalho. Então, não necessariamente é a mãe que vai participar do processo de alimentação, diferente do aleitamento, que é exclusivamente materno. Né? Então,
Muitas vezes é um outro cuidador que também tem receio, principalmente das crianças com alteração do desenvolvimento, né? Que o cuidador ainda fica mais receoso na oferta da alimentação. Então, quais dificuldades, né, na introdução alimentar os bebês com alteração do desenvolvimento podem apresentar? Né? Em relação à maturação neurológica, a criança pode apresentar uma deglutição descoordenada, né? Uma dificuldade ali em controlar o fechamento dessa via aérea para conseguir deglutir com segurança, aumentando aí os riscos de aspiração laringotraqueal. A presença de reflexos que já deviam ser suprimidos, como discutida a mordida tônico-clônica, né? Outro reflexo que pode também atrapalhar o desenvolvimento da mastigação é o reflexo de Gag aumentado, né, e anteriorizado. Quanto ao comprometimento motor, a criança pode apresentar uma inabilidade de captar o alimento, né, de estar num posicionamento adequado para a alimentação, e a gente já viu que o desenvolvimento global interliga, né, com o desenvolvimento motor oral. As dificuldades de comunicação também podem influenciar, né? As crianças que têm dificuldade ali em expressar suas necessidades, o momento de parar a oferta, principalmente para pessoas não familiares, né? Isso pode ter muito impacto, principalmente na qualidade de vida do cuidador ou da família. E as principais alterações funcionais em si vão ser a hipotonia dos órgãos do sistema motor oral, que vão levar a uma sucção deficiente, né? E já vimos a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento motor oral. A dificuldade no posicionamento e na mobilidade da língua, para o desenvolvimento de uma mastigação efetiva. Um vedamento labial ineficiente, o que pode repercutir ali na dificuldade de ejetar esse alimento para a parte posterior da boca, para deflagrar o reflexo de deglutição. Essa captação ineficiente também desse vedamento labial tem uma dificuldade na retirada desse alimento da colher, né, de manter o alimento lá dentro da boca, e a presença de escapre extraoral frequente, né? E além das alterações estruturais, as crianças com alteração do desenvolvimento podem ter outros fatores, né, que comprometem a alimentação. Algumas crianças necessitam do uso de medicações para controle de crises convulsivas ou outras comorbidades associadas, e algumas medicações podem interferir no funcionamento intestinal, né, levando aí uma constipação, uma perda de apetite, né? E algumas patologias também é necessário algumas dietas específicas, né? Algumas crianças têm dietas restritivas, tudo isso também vai interferir na função alimentar final. Uma disfunção alimentar pode ocasionar um crescimento deficiente, né? Um comprometimento da saúde global da criança, com aumento de infecções, de hospitalizações, né? E uma piora na qualidade do paciente, né? Da criança e da família. Diante de tudo que a gente já abordou até agora, né, é importante que o profissional que vai atuar na reabilitação dessa função alimentar, ele tenha uma abordagem global no desenvolvimento, né? E uma teoria que eu simpatizo muito, que inclusive na Rede Sara, onde eu trabalho atualmente, o que norteia o nosso trabalho. Quem tiver interesse, inclusive, está aqui, tem as referências, é a teoria ecológica do desenvolvimento humano, né? Então, essa abordagem, ela tem como referência a participação ativa da família no processo de reabilitação, né? As atividades são realizadas no contexto social da criança, né? Em alguns casos vai ser necessário uma organização do ambiente, atividades terapêuticas, mas lembrando que essas devem ser o mais funcional possível, né? Para que possa ter repercussão na função. E, em alguns casos mais graves, necessidade de maiores adaptações, né? Mas lembrando que o objetivo final é que a criança possa ter o desenvolvimento mais próximo do normal, mais participativo possível. Organização ambiental e uso de adaptações. As crianças com alteração do desenvolvimento podem ter, por exemplo, dificuldade de atenção, né? Dificuldades atencionais importantes, que devem exigir um controle maior do ambiente.
Não quer dizer que a criança tem que comer sozinha ali com o cuidador. Ela tem que estar incluída sim, mas sem presença de distratores, como televisão, maior agitação do ambiente, né? Às vezes também a cadeira comum, ou uma cadeira de alimentação de bebê, não é adequada para uma criança que tem uma alteração do desenvolvimento motor mais alterada, né? Então ela vai precisar às vezes de alguma cadeira adaptada, cadeiras de rodas ou cadeiras específicas, né? Da mesma forma, os utensílios também precisam ser adaptados. Hoje há uma tecnologia imensa aí no mercado, disponibilidade. Vou trazer alguns para a gente ver. Então aqui alguns exemplos de colheres adaptadas, né? Cada criança, dependendo de cada alteração, vai ter indicação de usar um utensílio adaptado específico para essa criança, né? Então o fonoaudiólogo vai ali avaliar como é a função da captação, da deglutição, em conjunto com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta que vai avaliar a função manual, a captação dessa criança, para conseguir indicar uma melhor colher ou um melhor copo, né, para essa família. Os copos são muito variáveis hoje no mercado, né? É importante lembrar que as crianças sem dificuldade, o mercado acaba sendo apelativo comercialmente para a venda desses copos, que a criança sem alteração precisa colher, copo comum, não precisa de nada muito sofisticado. Esses copos de transição em alguns momentos acabam sendo nada mais do que uma madeira disfarçada, né? Então vamos deixar esses utensílios para as crianças que estão com dificuldades, né? Para as que têm alteração do desenvolvimento ou que estão passando por alguma dificuldade aí nessa introdução alimentar. E na reabilitação em si, a gente sabe que hoje a realização de exercícios passivos não trazem tantos benefícios quanto o uso dos órgãos fonoarticulatórios, a mobilidade deles na função da alimentação, né? Então, crianças com alteração da alimentação, elas devem realizar uma reabilitação ali funcional, sendo que o objetivo final seja uma alimentação mais participativa possível, mesmo que seja necessário algumas manobras, algumas adaptações, né? O que são as manobras? Podem ser algumas técnicas fonoaudiológicas que vão ser indicadas para que a criança consiga se alimentar de uma forma segura, né? Mantendo uma alimentação por via oral, sem necessidade de uma via alternativa de alimentação. E por último também, uma adaptação que às vezes é necessário é em relação à consistência desse alimento, né? Lembrando sempre da questão funcional e contextual lá da teoria da abordagem micológica do desenvolvimento, né? Porque caso, por exemplo, a criança necessite de uma facilitação da consistência, é importante que a alimentação pastosa homogênea seja numa apresentação mais funcional, né? Então, algumas crianças com alterações graves na deglutição vão necessitar sim das papinhas, né? De uma consistência pastosa ali homogênea, exclusiva, né? Mas a papinha pode ser apresentada, como a gente vê em alguns exemplos nas mães aí dos Instagrams, nos nossos sites de discussão, de uma forma de uma refeiçãozinha, né? Porque por mais que uma batata liquidificada seja pastosa, como uma abobrinha liquidificada seja pastosa, a textura desses alimentos acabam sendo diferentes, né? A cor, o gosto, o cheiro, tudo isso são informações sensoriais que vão inclusive auxiliar no processo de reabilitação dessa criança, né? Na integração sensorial, pensando que quando a gente vai comer, né, como a Aline já descreveu pra gente, a gente come com o corpo todo, né? Então é importante a gente ter isso, não só como familiares, na hora de oferecer o alimento, mas como profissionais que vão atuar aí na introdução alimentar, principalmente das crianças com alteração do desenvolvimento. É de agradecer a oportunidade de participar mais uma vez nesse congresso online de alimentação complementar. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Ainda tem muito tema interessante pela frente. Tá aqui as referências que eu prometi e o meu contato. Caso tenha alguma dúvida, queiram discutir alguma referência ou algum tema da aula que não tenha ficado muito claro, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço a todos e até mais!